Oi, eu sou Marina Oliveira, esse é o Cinematicamente Falando e hoje eu estou aqui para falar sobre Frankenstein, da Netflix. Uma obra que eu amei do início ao fim. Mas antes de me aprofundar mais sobre o assunto, eu já gostaria de pedir para que você já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e me siga nas outras redes sociais. Até porque tem vídeos quase todos os dias, principalmente no TikTok e nos shorts do YouTube. Então vamos pro filme, que começa nos mostrando Victor Frankenstein sendo perseguido por um monstro. Então um grupo de marinheiros o acolhe em seu barco com o intuito de salvá-lo. Mas depois de atacar diversas vezes o monstro e nenhuma delas fazer efeito, o capitão do navio decide atirar no gelo, fazendo com que o monstro caia no mar e possivelmente se afogue. Com a ilusão de que o tal monstro estava morto, o capitão passa a conversar com Victor, que começa assumindo que na verdade foi ele mesmo quem criou aquele monstro. E ele não nos poupa dos detalhes, começando a história da sua infância. Logo de cara a gente percebe que Victor era muito apegado à sua mãe e que ao mesmo tempo era desprezado pelo seu pai. Infelizmente, a mãe de Victor morre ao dar à luz a William, o irmão do Victor. O menino vira o favorito do seu pai, que também morre logo depois, deixando os irmãos órfãos. Depois de perder a mãe, Victor coloca na cabeça dele de que ele precisa ser o dominador da vida e da morte. E adulto, depois de uma apresentação de um protótipo de um ser que ele estava desenvolvendo, o Victor conhece o seu maior patrocinador. Maior não, né? Porque ele é o único. Depois de muito tempo juntando pedaços de homens mortos para criar essa vida. Inclusive, nesse momento, eu só conseguia pensar em como aquele lugar que o Victor fazia as experiências deveria feder muito. Imagina, um monte de cadáveres ali e todo mundo fala que o cheiro de cadáver é horrível. Então, assim, não vou discordar das pessoas que conhecem esse cheiro. Enfim, a nossa Elise Matsunaga dos Estados Unidos. Deixando de lado o cheiro de cadáveres, voltando para a história, depois de muito tempo fazendo essas experiências, o Victor finalmente está prestes a dar vida à sua criação. Mas é nesse momento que o seu patrocinador conta que o seu intuito em patrocinar essa pesquisa era que ele tinha o intuito de fazer parte desse monstro, já que ele estava à beira da morte. Victor, por outro lado, não acha que isso seria uma boa ideia, já que como ele está doente, poderia contaminar o seu projeto. Então, acontece uma discussão e o patrocinador acaba morto. Mesmo assim, Victor não parece se importar em nada com isso e acaba dando continuidade ao seu projeto, dando vida à sua criação. Mas naquele momento ele não sabe disso, porque parece que deu tudo errado. E então ele vai dormir. Nesse momento a gente já percebe que esse cara não é normal. Como eu disse anteriormente, ele ficava mexendo em corpos mortos como se não fosse absolutamente nada, o que até eu não vou dizer que é tão estranho assim, porque existem pessoas na nossa sociedade atual que fazem esse tipo de trabalho. Algumas pessoas pesquisam, né, esses corpos para poder encontrar a cura de doenças ou para identificar a causa da morte da pessoa, ou até mesmo necromaquiadores que fazem esse trabalho para que uma pessoa morta pareça bem na hora do enterro, né? Então, como eu disse, isso acaba não sendo tão estranho assim. Mas uma pessoa ir dormir depois de ver um cara que era, não era um amigo, mas pelo menos um conhecido, simplesmente morrer na frente dele, não o abalou o suficiente para ele simplesmente chegar na sua caminha e naná gostoso. E quando o Victor acorda, ele vê o monstro na frente dele. E naquele momento ele fica muito assustado, o que é totalmente compreensível, porque a gente não sabe exatamente como que esse ser vai se portar. A gente não sabe nem o que ele tem de instinto natural, porque ele não é nada natural, né? Enfim. Então o Victor, nesse primeiro momento, decide manter o monstro preso em um porão acorrentado. E logo a gente percebe que esse monstro tem super força e que se ele quisesse sair daquelas correntes, muito provavelmente ele conseguiria. Então, claramente ele não era um ser totalmente ruim.
Pelo menos não no primeiro momento. E a gente vê em toda essa situação que o Victor não dá o mínimo de benefício da dúvida, sabe? Ele trata a criação dele como se ele fosse um monstro do início ao fim da história. Pelo menos até o seu leito de morte. Depois de dar vida à sua criação, o Victor chama o William para ver o seu projeto, que agora tem vida, né? E o William vai com a sua noiva, a Elizabeth, que acaba conhecendo o monstro e os dois acabam tendo uma ligação imediata, digamos assim, onde claramente ele sente alguma coisa por ela e ela por ele, sabe? Tipo, sei lá explicar, mas é meio estranho isso. Além disso, ela trata ele de uma forma meiga, fofa, carinhosa, e paciente, né? Que é o que um ser que tem apenas uns poucos dias de vida deveria ter, né? Compreensão, um mínimo de compreensão. O Victor não tem o mínimo de paciência. Também não teve, o pai dele não teve paciência com ele, tal. Por isso mesmo, ele como uma pessoa que sofreu nas mãos do pai, deveria ter o mínimo de noção de como certas coisas podem machucar. Então, por que ele trata o filho dele dessa forma? A criação dele, que ele tanto sonhou em ter dessa forma. As coisas pioram quando ele percebe que o tal monstro nunca vai falar nada além de Victor, como se fosse um papagaio. E isso pra mim só demonstra o quanto o Victor queria tanto criar vida, mas a partir do momento que essa vida criada não atendeu às expectativas dele, ele simplesmente quis se livrar do monstro. E realmente tentou fazer isso queimando a casa em que o monstro estava acorrentado. Nesse momento da história, o monstro reaparece das águas e ataca novamente o barco. E dessa vez consegue chegar até o Victor e o capitão. A criação chega a atacar os dois e o capitão fala pro monstro matá-lo para provar o lado do Victor. O que não faz nenhum sentido, porque já do lado do Victor dava para perceber o quanto o Victor era o cara mau, enquanto o monstro era, na verdade, inocente, puro e que só precisava de um incentivo para ser uma pessoa melhor. E é nesse momento que o monstro resolve falar o seu lado da história, contando a partir do momento que ele sobrevive ao incêndio. Ele diz que conseguiu se libertar e foi pela mata. Lá ele chega a ser atacado por caçadores, mas consegue sobreviver e depois se abriga em um tipo de celeiro de uma casa onde habitava uma família. Nesse celeiro, ele começa a ver a família vivendo a vida deles naquele local e vira uma coisa meio harmoniosa até, sabe? Ele aprende muito com aquela família sobre os sentimentos, aprende a falar melhor, inclusive aprende a ler, pelo que eu entendi também. Ele vira o espírito da floresta para essa família. Isso porque ele começa a fazer coisas boas para a família, né? Como, por exemplo, ele tem um momento que ele conserta o cercado das ovelhas daquela família, né? E então vira uma crença de que é o espírito da floresta que está ajudando eles. Até que um dia, um grupo de lobos ataca as ovelhas da família, que decide ir atrás dos lobos para matá-los. Porém, eles deixam o patriarca da família, que é um senhor de idade, que também é cego. Eles o deixam em casa, principalmente porque o senhor quer, mas também porque ele seria talvez um peso morto nessa jornada, né? O monstro decide então se apresentar para esse senhor, mesmo temendo que ele fosse rejeitado. Mas para surpresa dele, o senhor trata ele muito bem e os dois acabam ficando juntos durante todo o período que a família fica fora. É nesse momento, inclusive, que o monstro começa a ler vários livros enquanto está lá. Mas depois de um tempo, o monstro começa a ficar incomodado, porque ele quer saber mais sobre a sua vida, sobre quem ele é e por que ele não se lembra de nada praticamente. Então, ele decide ir atrás do Victor e consegue chegar no castelo em que ele foi criado. Lá, ele vê vários papéis com
várias informações de como que ele foi criado. E é assim que ele descobre que ele é uma junção de várias partes de corpos humanos e entende que para as outras pessoas ele é um monstro. Então ele decide voltar para a casa do Senhor, mas quando chega lá, ele percebe que os lobos voltaram e atacaram aquele velhinho. O monstro luta contra os lobos, mas quando a família volta para casa e vê o velhinho atingido no chão, acreditam que ele foi atacado pelo monstro, que acaba matando uma das pessoas tentando se defender. Mas não fica por isso mesmo, porque ele também é morto. Pelo menos por um tempo. Inclusive, uma coisa que eu pensei nesse momento é por que eles deixaram o corpo do monstro na porta de casa? Tipo, não inventaram de enterrar ou botar em algum outro lugar, tipo, deixar bem na porta de casa é meio esquisito. Enfim, depois de voltar à vida, o monstro resolve ir atrás do Victor de fato. E consegue encontrá-lo no dia do casamento do irmão do Victor com a Elizabeth. Ao encontrar o seu criador, ele pede para que o Victor crie uma nova vida para ser a companheira do monstro. Porém, como o Victor se nega, o monstro acaba atacando o seu criador, o que chama a atenção das pessoas na festa, incluindo a noiva, que entra no quarto do Victor e vê o monstro lá. Só que ao invés de se assustar ou sair correndo, ela fica muito feliz que ele sobreviveu àquele incêndio. E no momento que ela está abraçando ele, o Victor acaba dando um tiro no monstro. E Elizabeth toma a frente e acaba levando esse tiro. Com todo o barulho e a confusão que provavelmente estava acontecendo no quarto do Victor, o noivo, William, acaba indo para o quarto com vários dos convidados. Chegando lá, o Victor diz que o monstro quem atacou a Elizabeth e que por isso ela estava ferida. Elizabeth pede para o monstro para sair daquele lugar e os dois vão para uma caverna, onde eles têm um momento ali, né? A Elizabeth e o monstro têm um momento onde os dois conversam e fica claro que tem sentimentos entre eles, né? A Elizabeth morre depois dessa conversa com o monstro e o Victor consegue encontrá-los. O monstro nesse momento poderia até matar o Victor, mas resolveu apenas quebrar o nariz dele. E depois disso, o monstro vai embora. Mas o Victor vai atrás dele. Depois dessa briga de gato e rato entre eles, o monstro acaba atacando o Victor e machucando ele bastante. E em um dado momento, ele chega até a dizer pro Victor jogar uma bomba nele e rezar para que o monstro morra, porque se ele sobrevivesse, iria atrás do Victor. O Victor faz o que o monstro manda e joga uma bomba nele, mas depois da explosão, o monstro acaba se regenerando e indo atrás de novo de seu mestre, mostrando nesse momento o início do filme, que é quando o Victor é acolhido pelos marinheiros. Depois dessa história, o Victor acaba falecendo, mas não sem antes conversar com o monstro e os dois meio que se reconciliarem. O Victor, inclusive, fala que o monstro é filho dele e o monstro chama o Victor de pai. Um pai extremamente ausente, né? Inclusive, dá até pra fazer essa analogia, dizer que o Victor é aquele pai que sempre quis ter um filho, mas quando tem, acaba abandonando ele. A última cena que a gente vê é o capitão falando para os marinheiros deixarem o monstro ir embora e vemos o monstro andando pelo deserto gelado sozinho. E é assim que o filme acaba, com esse ar de mistério, ao mesmo tempo de questionamento de como que o monstro hoje poderia estar, e principalmente um sentimento de injustiça, sabe? Um ser que não pediu para nascer, foi criado, abandonado, isolado e terá que viver eternamente dessa forma, sozinho. É realmente desolador. E mais desolador ainda é saber que ele vai viver tudo isso por um preconceito das pessoas, simplesmente baseado na aparência dele. Infelizmente, é uma história triste, que nos faz refletir e que talvez até nos deixe um pouco tristes, né? Realmente foi um filme que eu adorei assistir. E é isso. O que vocês acharam do filme? Vocês gostaram? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de me seguir, curtir esse vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e clica aqui nessa playlist para ver mais vídeos como esse, tá bom? E é isso. Fui!